Como sentir o Espírito Santo nos seus sonhos e qual o significado? Há noites em que você acorda com o coração acelerado, sentindo que aquele sonho foi mais do que fruto da imaginação. Há momentos em que uma cena se repete na mente, como se carregasse uma mensagem que não pode ser ignorada. Esse mistério inquieta, porque a alma sabe que nem todo sonho é vazio. Existe um espaço secreto onde o Espírito Santo fala, e muitas vezes essa voz se revela justamente durante o sono. Você pode achar que são apenas imagens desconexas, mas o céu tem maneiras próprias de comunicar verdades profundas. Os sonhos sempre foram usados por Deus como instrumento de revelação. No livro de Gênesis, capítulo 20, versículos 3 a 6, Deus advertiu Abimeleque em um sonho para não tocar em Sara, esposa de Abraão. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, um anjo apareceu em sonho a José, garantindo que não tivesse medo de receber Maria como esposa, porque o que nela fora gerado vinha do Espírito Santo. Esses relatos mostram que a noite não é apenas descanso físico, mas também pode ser ambiente de instrução divina. O desafio é que muitas vezes não conseguimos interpretar. Ficamos divididos entre acreditar que foi apenas fruto da mente cansada ou entender que pode ter sido um sinal espiritual. É nesse ponto que surge a urgência. O Espírito Santo fala, mas precisamos aprender a ouvir. Aquele sonho que você teve pode carregar resposta para uma oração antiga. Pode trazer consolo em meio à dor. Pode ser um alerta de proteção ou até mesmo um direcionamento para o futuro. A inquietação de não compreender os sonhos revela uma necessidade profunda, discernir a voz do Espírito em meio às vozes da alma. Ansiedades, medos e desejos também podem se misturar, mas o Espírito Santo sempre se manifesta com clareza. Ele traz paz mesmo quando a mensagem é de advertência. Ele gera esperança mesmo em meio a imagens que pareciam sombrias. Ele nunca deixa o coração confuso, mas guia com segurança. Este vídeo é uma oportunidade para abrir seus olhos espirituais. A partir daqui, você vai descobrir que o Espírito Santo não apenas consola durante o dia, mas também visita nos momentos em que você descansa. O silêncio da noite pode ser o palco onde Deus responde de forma direta às orações que você fez. Enquanto você dorme, o céu pode estar movendo peças, alinhando caminhos e depositando instruções dentro da sua mente e do seu espírito. Prepare-se, porque você não está prestes a ouvir uma teoria, mas a mergulhar em uma verdade transformadora. Seus sonhos podem ser mais do que memórias passageiras. Eles podem ser cartas celestiais, carregando a voz do Espírito Santo. Hoje, o propósito é revelar como sentir essa presença nos sonhos e compreender o significado que ela carrega para a sua vida. O que parecia apenas um enigma noturno pode se tornar a chave para sua paz interior, sua clareza espiritual e sua vitória em meio às batalhas. Este é o momento de deixar a incredulidade de lado e abrir o coração para aprender a reconhecer quando o Espírito fala até no silêncio da noite o mistério divino dos sonhos na Bíblia. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, os sonhos aparecem como ferramentas espirituais de comunicação entre Deus e os homens. Eles não surgem apenas como fruto da mente adormecida, mas como instrumentos do céu para transmitir advertências, revelações, direções e promessas. Cada sonho registrado na Bíblia carrega uma profundidade que revela que Deus nunca se limitou à vigília para falar com seus filhos. Ele escolheu também a linguagem do sono, quando o coração está em repouso e a mente não está distraída pelos ruídos do dia. Em Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 15, Jacó adormeceu no deserto e sonhou com uma escada que tocava o céu, onde anjos subiam e desciam. Aquele não foi um sonho comum, foi um encontro sobrenatural que marcou sua vida, confirmando as promessas feitas a Abraão e a Isaque. O que começou como uma noite solitária e sem esperança se transformou em um altar de revelação. O sonho de Jacó prova que, mesmo em lugares áridos e inesperados, Deus pode usar o sono para falar com clareza. Outro exemplo poderoso está em Gênesis capítulo 41, quando o faraó do Egito sonhou com vacas gordas e magras, espigas cheias e secas. A interpretação desse sonho, revelada por Deus a José, não apenas salvou o Egito de uma fome devastadora, mas também reposicionou José em um lugar de honra e autoridade. Isso mostra
que os sonhos podem ser usados não apenas para mensagens pessoais, mas também para transformar destinos e até nações inteiras. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho que perturbou sua alma, mas cuja interpretação foi revelada a Daniel pelo Espírito de Deus. Esse episódio nos ensina que o sonho é muitas vezes um código espiritual que só pode ser decifrado pelo discernimento que vem do alto. Não basta sonhar, é preciso ter intimidade com o Espírito Santo para compreender o que ele deseja comunicar. Já no Novo Testamento, os sonhos continuam sendo usados como linguagem divina. Em Mateus capítulo 2, versículo 12, os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes, evitando assim que o menino Jesus fosse entregue. E em Mateus capítulo 2, versículo 13, José foi instruído em sonho a fugir para o Egito com Maria e o menino, preservando a vida do Salvador. Esses relatos mostram que os sonhos não são apenas mensagens simbólicas, mas também meios concretos de proteção e direção. Perceba como os sonhos na Bíblia não surgem de forma aleatória, mas sempre com um propósito definido. Deus usa essa linguagem para advertir, proteger, confortar, revelar e direcionar. Quando o Espírito Santo se manifesta nos sonhos, ele não deixa espaço para dúvidas. Há sempre um sentido, uma aplicação e uma resposta que se conecta à vida de quem recebe. O mistério divino dos sonhos nos lembra que Deus é soberano até mesmo durante o nosso sono. Enquanto os olhos descansam, ele continua trabalhando. Enquanto o corpo repousa, ele continua guiando. O Espírito Santo fala de forma tão poderosa à noite quanto durante o dia. A questão é, estamos preparados para discernir quando os nossos sonhos são uma mensagem do céu? Como reconhecer a presença do Espírito Santo nos sonhos? Nem todo sonho tem origem espiritual, mas quando o Espírito Santo se manifesta, há sinais claros que distinguem o comum do sobrenatural. Reconhecer sua presença nos sonhos é uma habilidade que exige sensibilidade, oração e discernimento. O coração precisa estar atento, porque o Espírito não fala para confundir, mas para guiar com clareza. A primeira marca é a paz. Mesmo quando a mensagem é séria ou de advertência, o coração desperta com uma serenidade que não se explica, uma certeza interior de que o céu estava envolvido naquele momento. Essa paz não vem da mente humana, mas da presença de Deus que repousa sobre a alma. Outro sinal é a intensidade do sonho. Quando o Espírito Santo fala, o sonho é gravado de forma nítida na memória, como se fosse impossível esquecê-lo. José, filho de Jacó, teve sonhos tão marcantes que os compartilhou com seus irmãos em Gênesis, capítulo 37, provocando reações que mudaram toda a sua trajetória. Essa clareza e força não são comuns, pois carregam peso espiritual. Há também o elemento da revelação. O Espírito Santo sempre comunica algo que transcende a lógica. Pode ser uma direção para uma decisão importante, uma resposta para uma oração antiga, um aviso de perigo ou até mesmo uma promessa de vitória. O sonho espiritual não deixa a alma perdida, mas provoca reflexão e, muitas vezes, leva a buscar a confirmação em oração ou na palavra de Deus. Os frutos do sonho também são reveladores. Se ao despertar você sente mais fé, mais coragem, mais esperança ou mais desejo de se aproximar de Deus, é sinal de que o Espírito estava presente. Em contrapartida, sonhos que apenas alimentam medo, confusão ou culpa excessiva geralmente são fruto da mente cansada ou de ataques espirituais que precisam ser repreendidos em oração. O Espírito Santo não oprime, ele liberta, não destrói, mas edifica. Outro aspecto importante é quando o sonho se conecta à palavra de Deus. Muitas vezes, o Espírito Santo usa imagens, símbolos ou histórias que remetem a passagens bíblicas. Ele recorda promessas e verdades que fortalecem a fé. É como se o sonho fosse uma extensão da própria Escritura, aplicada de forma pessoal à vida de quem sonha. Também é preciso notar o impacto imediato do sonho. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, José acordou após o sonho em que um anjo lhe ordenou fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus, e imediatamente obedeceu. O sonho não gerou dúvidas paralisantes, mas direção prática e ação. O Espírito Santo fala de modo que o coração entende e se move. Aprender a reconhecer esses sinais é essencial para não desprezar as mensagens do céu. Muitos ignoram sonhos que poderiam ser respostas de Deus,
simplesmente por falta de discernimento. Mas quando o Espírito Santo fala, ele sempre deixa impressões que vão além da noite. Sua voz ecoa durante o dia, confirmando que ele esteve ali, guiando, consolando e revelando o propósito divino. Se você deseja sentir a presença do Espírito em seus sonhos, esteja atento a esses sinais: paz que excede, clareza que marca, revelação que edifica, frutos que fortalecem e direção que conduz. O Espírito fala, e quando ele fala não há como confundir. Quando os sonhos são mais do que imagens. Muitos acreditam que os sonhos são apenas reflexos da mente cansada ou fragmentos de pensamentos desconexos do dia. Mas as Escrituras revelam que há momentos em que os sonhos são muito mais do que imagens. Eles são mensagens espirituais codificadas, carregando instruções, revelações e avisos do Espírito Santo. O que parece apenas simbólico pode, na verdade, ser uma chave profética para decisões e destinos. Em Gênesis capítulo 41, o faraó sonhou com 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas magras, e com 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas secas. À primeira vista, eram apenas imagens estranhas e inquietantes. Mas quando José, cheio do Espírito de Deus, interpretou, revelou-se o plano divino para salvar não apenas o Egito, mas também outras nações. Aquele sonho era muito mais que símbolos. Era um alerta de preparação para tempos de fartura e escassez. O profeta Daniel também viveu experiências semelhantes. Em Daniel capítulo 7, ele teve uma visão noturna com 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, cada um representando impérios que viriam a governar. Não eram apenas figuras bizarras de uma mente inquieta, mas revelações profundas do futuro da humanidade. Isso mostra que os sonhos podem carregar o peso da história, antecipando eventos que só Deus poderia revelar. O Espírito Santo se utiliza dessa linguagem simbólica porque ela desperta a busca pelo discernimento. Ele convida o coração a se aproximar em oração, pedindo revelação e sabedoria. É nesse processo que a intimidade com Deus se aprofunda, porque compreender os sonhos espirituais exige mais do que inteligência humana, exige comunhão com o autor da mensagem. Muitas pessoas ignoram sonhos que as marcaram porque não souberam interpretá-los. Porém, quando o Espírito fala, há sempre algo que fica no coração. Um detalhe, uma imagem persistente, uma sensação clara de que aquilo não pode ser esquecido. Essa é a forma do céu nos chamar a atenção para algo que precisa ser entendido. Os sonhos espirituais também podem trazer consolo e esperança. José, esposo de Maria, recebeu em sonho a confirmação de que o menino gerado nela era obra do Espírito Santo. Essa revelação não apenas trouxe clareza, mas também fé e coragem para enfrentar a opinião pública e proteger a missão que Deus havia confiado a ele. Quando um sonho vem do Espírito Santo, ele não é apenas uma sequência de imagens sem sentido. Ele é um convite à oração, uma convocação ao discernimento e muitas vezes uma resposta a perguntas que carregamos no coração. Reconhecer quando um sonho é mais do que imagens significa abrir os ouvidos espirituais para perceber que o céu está em comunicação direta conosco. Se você tem vivido sonhos que parecem intensos, repetitivos ou carregados de significado, não os ignore. Pergunte ao Espírito Santo o que ele deseja revelar. Busque na palavra paralelos que tragam clareza. O que parece apenas simbólico pode ser, na verdade, um mapa divino para conduzir seus passos. Porque quando o Espírito fala em sonhos, ele nunca desperdiça imagens. Cada detalhe carrega uma mensagem que pode transformar destinos. O papel da sensibilidade espiritual, a forma como vivemos durante o dia, prepara o terreno para aquilo que o Espírito Santo pode revelar à noite. A sensibilidade espiritual não nasce de um instante, mas de uma vida alinhada com Deus, de um coração que aprende a ouvir o sussurro do Espírito nos detalhes cotidianos. Quem cultiva intimidade com o Senhor durante o dia tem mais clareza para discernir quando ele fala nos sonhos. Não se trata de algo místico ou distante, mas de uma conexão real e constante que se fortalece na oração, na meditação da palavra e em uma vida de fé prática. Quando Samuel ainda era menino, em 1 Samuel capítulo 3, versículos 3 a 10, ouviu a voz de Deus chamando-o enquanto dormia. A princípio, ele pensou que fosse apenas o sacerdote Eli,
mas logo percebeu que era o Senhor falando diretamente com ele. Samuel estava em um ambiente de consagração, servindo no templo, e isso o tornou sensível para reconhecer a voz de Deus, mesmo em seu descanso. A história nos ensina que a sensibilidade espiritual é o que diferencia quem ouve e quem ignora a voz divina. Essa sensibilidade se desenvolve quando a alma aprende a silenciar os ruídos internos. A mente ansiosa, carregada de preocupações e medos, tende a produzir sonhos confusos. Já o coração que descansa no espírito se torna terreno fértil para revelações. É como ajustar uma frequência. Quanto mais sintonizados estamos com Deus, mais clara se torna a voz do Espírito em nossos sonhos. A sensibilidade espiritual também envolve discernimento. Nem todo sonho vem de Deus, mas a intimidade com o Espírito nos ajuda a identificar quando ele está no centro da mensagem. Essa percepção nasce de um relacionamento contínuo. Quem ora, busca e se enche da palavra consegue diferenciar um sonho espiritual de um mero reflexo da vida cotidiana. Além disso, a sensibilidade abre portas para experiências mais profundas. A Bíblia mostra que Daniel não apenas recebia sonhos, mas também entendia visões e mistérios, porque tinha uma vida marcada pela oração e fidelidade. Sua história nos lembra que o Espírito Santo confia segredos a quem demonstra fidelidade e proximidade com ele. Por isso, se você deseja compreender melhor seus sonhos, comece a cultivar sensibilidade durante o dia. Ore antes de dormir. Entregue suas preocupações a Deus. Declare sua palavra sobre a sua vida e permita que o Espírito Santo guarde sua mente. Ao despertar, anote seus sonhos e ore pedindo entendimento. Essa prática fortalece a percepção espiritual e cria um ciclo de intimidade cada vez maior com o céu. A sensibilidade espiritual é como uma janela aberta para o mover de Deus. Quando você se dispõe a buscar essa sintonia, o Espírito Santo encontra espaço para falar até no silêncio da noite. E quando ele fala, não há confusão, há paz, direção e clareza. O segredo não está apenas em sonhar, mas em estar sensível o bastante para discernir o que o Espírito deseja comunicar. Sonhos proféticos e sonhos de consolação. O Espírito Santo se manifesta nos sonhos de maneiras distintas, e compreender essa diferença é essencial para discernir a voz de Deus durante a noite. Alguns sonhos carregam caráter profético, revelando o que está por vir, enquanto outros surgem como instrumento de consolo, trazendo alívio e paz ao coração ferido. Ambos são expressões da graça divina, mas cumprem funções diferentes em nossa caminhada espiritual. Os sonhos proféticos têm o propósito de antecipar algo que Deus deseja revelar. Eles não vêm para causar medo, mas para preparar, direcionar e fortalecer a fé. José, no Egito, interpretou sonhos que revelaram os anos de fartura e fome, permitindo que toda uma nação fosse salva. Esses sonhos não foram simples imagens, mas estratégias divinas que mudaram a história. Daniel também recebeu sonhos proféticos que revelaram reinos futuros e o plano soberano de Deus para a humanidade. A função profética nos sonhos é clara: abrir os olhos espirituais para que possamos caminhar em obediência e vigilância. Por outro lado, há sonhos que vêm como consolo do Espírito Santo. Em tempos de dor e incerteza, ele visita a mente adormecida para trazer paz e segurança. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, José, ao descobrir que Maria estava grávida, foi tomado pela angústia e confusão. Mas em sonho, um anjo do Senhor lhe trouxe consolo e clareza. O que nela havia sido gerado era do Espírito Santo. Esse sonho não apenas deu direção, mas também curou sua ansiedade, gerando coragem para permanecer ao lado de Maria. Os sonhos de consolo têm esse papel: aliviar a carga emocional, restaurar a esperança e reafirmar que Deus está presente, mesmo nos momentos de maior fragilidade. Eles nos lembram que não estamos sozinhos e que o céu continua atento às nossas necessidades. O Espírito Santo age como consolador, cumprindo a promessa de Jesus de que jamais nos deixaria órfãos. É importante entender que tanto os sonhos proféticos quanto os de consolo apontam para a fidelidade de Deus. Enquanto uns nos preparam para o que está por vir, os outros nos sustentam no presente. Em ambos os casos, o Espírito Santo nos conecta ao coração do Pai,
revelando seu cuidado e sua direção. A diferença entre eles pode ser percebida pelo efeito que causam. O sonho profético gera vigilância, discernimento e posicionamento diante do futuro. Já o sonho de consolo gera paz, cura interior e confiança renovada. Ambos são expressões de amor divino, ajustados àquilo que cada pessoa precisa em determinado momento. Se você tem sonhado e não sabe se é profético ou de consolo, pergunte ao Espírito Santo em oração. Ele é fiel para esclarecer e confirmar por meio da palavra ou de circunstâncias que testificam sua vontade. Assim você não apenas sonha, mas vive a plenitude do que Deus deseja comunicar, seja revelando o que virá ou confortando sua alma no hoje. O discernimento entre voz de Deus e voz da alma. Uma das maiores dificuldades, quando falamos sobre sonhos, é saber distinguir quando eles vêm de Deus e quando são apenas reflexos da mente. A alma humana é cheia de pensamentos, ansiedades, desejos e memórias que podem se manifestar enquanto dormimos. Nem todo sonho, portanto, tem origem espiritual. O discernimento é a chave para compreender essa diferença. E é o Espírito Santo quem nos capacita a separar o que é divino do que é apenas fruto da mente. Em Jeremias capítulo 23, versículo 25, o Senhor alerta contra falsos profetas que diziam ter sonhos que ele não havia enviado. Isso mostra que nem todo sonho é revelação divina. Alguns são apenas projeções daquilo que carregamos dentro de nós. A mente ansiosa, por exemplo, pode produzir sonhos confusos e repetitivos. Já as memórias recentes podem ressurgir em imagens durante a noite, sem qualquer propósito espiritual. Mas quando o Espírito Santo fala, há sinais claros. A voz de Deus nos sonhos sempre traz paz, mesmo que a mensagem seja de alerta. Ela nunca deixa o coração mergulhado em confusão ou medo descontrolado. Em contrapartida, a voz da alma tende a refletir inseguranças e preocupações sem gerar edificação. A voz de Deus ilumina e fortalece, enquanto a da alma apenas ecoa o que já estava dentro de nós. José, esposo de Maria, é um exemplo de quem discerniu corretamente. Em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14, após receber a ordem em sonho para fugir para o Egito, ele não hesitou. A clareza da mensagem era tamanha que não restavam dúvidas de sua origem. Já Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, teve sonhos que o deixaram perturbado, mas que só ganharam sentido quando revelados por Deus através de Daniel. Isso mostra que a diferença não está apenas na intensidade do sonho, mas no efeito que ele produz e na confirmação do Espírito. O discernimento exige proximidade com Deus. Quanto mais nos alimentamos da palavra, mais sensíveis nos tornamos para reconhecer sua voz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, declara que a palavra de Deus é viva, eficaz e capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa mesma palavra nos ajuda a identificar quando algo vem do espírito ou apenas da alma. Também é importante observar os frutos do sonho. Se ele te aproxima de Deus, gera oração, desperta vigilância e fortalece a fé, é sinal de que o espírito está envolvido. Se, ao contrário, gera apenas angústia sem direção, provavelmente é fruto da alma. O Espírito Santo não confunde, ele guia. Não oprime, mas liberta. Por isso, peça sempre ao Espírito que revele a origem dos seus sonhos. Ore e peça clareza e busque confirmações. Muitas vezes, Deus usará a própria Escritura ou até circunstâncias externas para confirmar que Ele está falando. O discernimento não vem da lógica, mas da sensibilidade espiritual que se desenvolve em intimidade com o Senhor. Seus sonhos podem carregar mensagens importantes, mas apenas o discernimento pode separar o que é humano do que é divino. O Espírito Santo é o intérprete fiel que nunca erra. Se você deseja entender os segredos do céu, aproxime-se dele e confie que a voz de Deus sempre se destacará acima de qualquer outra. Oração, antes de dormir, como porta de acesso. A forma como encerramos o dia define muito do que experimentamos durante a noite. A oração antes de dormir é como uma chave espiritual que abre a mente e o coração para que o Espírito Santo encontre espaço para falar. Quando entregamos nossos pensamentos, nossas preocupações e nossos planos ao Senhor, permitimos que Ele purifique nossa mente e guie nossos sonhos. Esse simples hábito
pode se tornar um dos momentos mais profundos de conexão com Deus. O salmista declarou em Salmos capítulo 4, versículo 8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse versículo revela a prática de confiar a Deus o último pensamento do dia. O sono não se torna apenas descanso físico, mas descanso espiritual, onde a paz do Espírito Santo guarda a mente contra inquietações e ataques. A oração é, portanto, uma preparação para que a noite se torne um ambiente de revelação. Muitos sonham de forma confusa porque levam para a cama os pesos do dia sem antes entregá-los ao Senhor. A mente carregada de preocupações gera sonhos distorcidos, frutos da ansiedade e do cansaço. Mas quando a oração antecede o sono, a alma encontra serenidade e o coração se abre para ouvir o que o Espírito deseja comunicar. Assim, a oração antes de dormir não é apenas uma rotina, é uma disciplina espiritual que protege e direciona. Na Bíblia, encontramos exemplos de como Deus fala no ambiente da noite. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 a 16, está escrito que Deus fala de um modo e ainda de outro, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, ele abre os ouvidos dos homens e os sela com a instrução. Essa passagem mostra que a noite é terreno fértil para a voz de Deus, e a oração é a porta que nos conecta a essa dimensão. A oração, antes de dormir, também funciona como ato de entrega. Quando colocamos diante de Deus os desafios, pedimos direção e pedimos proteção, estamos declarando que reconhecemos a soberania dele até sobre o nosso descanso. Isso gera não apenas sonhos mais claros, mas também maior sensibilidade para reconhecer a presença do Espírito Santo. Além disso, a oração pode ser específica. Você pode pedir que o Senhor fale contigo em sonhos, que traga consolo, respostas e revelações. O próprio Daniel, em Daniel capítulo 2, buscou a Deus em oração para entender o mistério do sonho de Nabucodonosor, e o Senhor lhe concedeu discernimento durante a noite. Isso prova que a oração tem o poder de abrir a mente para revelações espirituais. Ao fazer da oração um hábito antes de dormir, você cria uma atmosfera espiritual ao seu redor. Seu quarto deixa de ser apenas um espaço de descanso físico e se torna um lugar de encontro com o céu. A paz que vem dessa prática não só garante um sono mais tranquilo, mas também transforma a noite em oportunidade para experiências com o Espírito Santo. Por isso, nunca subestime o poder de uma oração antes de adormecer. É nesse ato simples que o coração se abre para ouvir, que os ouvidos espirituais se tornam sensíveis e que a presença do Espírito Santo encontra liberdade para se manifestar até nos seus sonhos. Testemunhos bíblicos de transformação por sonhos. Os sonhos não são apenas símbolos de esperança, mas registros de como Deus mudou destinos inteiros através deles. Cada testemunho bíblico que envolve um sonho mostra que o céu não desperdiça a noite. Ele a usa como instrumento de transformação. Ao observarmos essas histórias, percebemos que o Espírito Santo continua agindo da mesma forma, trazendo revelações que geram mudanças reais na vida de quem crê. José, filho de Jacó, é talvez o exemplo mais lembrado. Seus sonhos em Gênesis capítulo 37, onde ele via feixes de trigo se curvando diante do seu feixe e o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele, não foram apenas visões aleatórias. Eles revelaram antecipadamente o propósito de Deus em sua vida. Embora tenha enfrentado rejeição e traição, aqueles sonhos se cumpriram quando ele se tornou governador do Egito. A mensagem é clara. Deus pode usar sonhos para confirmar promessas e fortalecer a fé em meio às provações. Outro testemunho marcante está em Daniel capítulo 2. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho que o perturbou profundamente, mas não conseguia compreender seu significado. Foi então que Daniel, guiado pelo Espírito de Deus, recebeu a revelação não apenas do conteúdo, mas também da interpretação. Esse episódio transformou a história, pois mostrou que há um Deus nos céus que revela mistérios ocultos. A vida de Daniel foi elevada, e o nome do Senhor foi glorificado diante de reis e nações. Em Mateus capítulo 2, vemos dois exemplos de sonhos que tiveram impacto direto na preservação da vida de Jesus. Primeiro, os magos foram advertidos em sonho
para não voltarem a Herodes, e assim escaparam de uma armadilha mortal. Depois, José recebeu instruções em sonho para fugir com Maria e o menino para o Egito, garantindo a proteção do Salvador. Esses testemunhos mostram que os sonhos podem ser meios de proteção divina, direcionando decisões que salvam vidas. Também encontramos o sonho de Jacó em Gênesis capítulo 31, versículos 10 a 13, quando o Senhor lhe mostrou em visão que era ele quem estava cuidando de suas ovelhas e confirmando sua fidelidade. Essa experiência fortaleceu Jacó e o fez compreender que o Deus de seus pais estava ao seu lado, sustentando-o em meio às dificuldades. Todos esses relatos provam que os sonhos têm poder de transformar realidades. Eles não são apenas experiências noturnas, mas revelações que alteram caminhos, protegem destinos e fortalecem a fé. O Espírito Santo usa os sonhos como ferramenta para alinhar nossa vida ao propósito divino, lembrando-nos de que Deus está sempre atento às nossas necessidades. Esses testemunhos também funcionam como convite. Se Deus falou no passado através de sonhos, Ele pode falar hoje. O mesmo Espírito que revelou segredos a Daniel, que fortaleceu José e que guiou Jacó é o Espírito que habita em nós. Os sonhos continuam sendo uma linguagem viva, capaz de transformar histórias inteiras. Como o Espírito Santo usa os sonhos para a direção pessoal. Muitas vezes buscamos sinais no dia a dia, esperando que Deus fale de forma audível ou que revele algo extraordinário em circunstâncias externas. Mas o Espírito Santo, em sua sabedoria, também escolhe usar os sonhos como meio de guiar cada pessoa de maneira íntima e pessoal. A noite se torna um espaço sagrado, onde o coração, livre das distrações, pode ser tocado com clareza pela voz do céu. É nesse ambiente de repouso que o Espírito alinha pensamentos, revela caminhos e confirma decisões que podem mudar destinos. Um exemplo claro está em Mateus capítulo 2, versículo 13, quando um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe deu instruções para fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito. Não se tratava de uma mensagem coletiva, mas de uma direção pessoal específica e urgente. Esse sonho salvou a vida do Salvador e mostrou que Deus usa a noite para dar orientações práticas que protegem e preservam. Em Gênesis capítulo 31, versículos 10 a 13, Jacó teve um sonho no qual Deus lhe mostrou que estava cuidando de cada detalhe de sua jornada, confirmando sua fidelidade e dando clareza sobre como deveria agir em relação ao seu sogro Labão. Esse sonho não apenas trouxe conforto, mas também direção prática para que Jacó pudesse avançar com segurança. Os sonhos usados pelo Espírito Santo para a direção pessoal têm algumas características marcantes. Primeiro, eles são claros o suficiente para não deixarem o coração em dúvida. Mesmo que envolvam símbolos, sempre carregam uma impressão forte de propósito. Segundo, eles se conectam à realidade da vida da pessoa, respondendo a orações ou confirmando decisões que estão em aberto. Terceiro, produzem paz mesmo quando exigem passos de coragem. É importante entender que o Espírito Santo não gera confusão. Quando ele fala em sonhos, a mensagem sempre aponta para Cristo, para a obediência e para o fortalecimento da fé. Diferente da voz da ansiedade, que gera inquietação, ou da voz do inimigo, que produz medo e acusação, a direção vinda do Espírito traz paz, coragem e clareza. Muitos testemunhos modernos mostram pessoas que receberam instruções em sonhos para mudar trajetórias de vida, proteger suas famílias ou até confirmar chamados ministeriais. O mesmo Deus que guiou José, Jacó e Daniel continua guiando hoje, porque o Espírito Santo não mudou. Ele permanece falando de forma pessoal àqueles que se dispõem a ouvir. Por isso, ao despertar de um sonho que pareceu diferente, a primeira atitude deve ser orar. Perguntar ao Espírito Santo qual é o sentido, pedir confirmação na palavra e esperar que ele revele o significado. Muitas vezes, a direção se confirma em detalhes do dia, em conselhos de pessoas cheias de fé ou em novas revelações durante outras noites. O discernimento vem da constância em buscar a presença de Deus. O Espírito Santo usa os sonhos como bússola espiritual, apontando caminhos quando o coração está perdido, fortalecendo decisões quando a dúvida aperta e confirmando promessas quando a esperança ameaça falhar.
Ele fala de modo íntimo, direto e inconfundível, porque seu desejo é guiar cada passo da jornada de quem confia no Senhor. O significado espiritual dos sonhos na sua vida. Hoje, os sonhos não pertencem apenas às páginas da Bíblia, nem são registros de um tempo distante. Eles continuam sendo usados pelo Espírito Santo como linguagem viva, atual e transformadora. A questão é aprender a discernir como eles se aplicam à sua vida hoje. Cada sonho carregado de propósito traz um convite: escutar o que Deus está dizendo ao coração e responder com fé e obediência. Quando você sonha e acorda com a sensação de que aquilo foi diferente, de que havia algo maior por trás das imagens, pode ser o Espírito Santo tentando falar. O significado espiritual não está apenas no que foi visto, mas no impacto que produz em sua alma. A paz que permanece, a clareza que surge ou a coragem que nasce ao despertar, revelam que o céu se moveu durante o seu descanso. Assim como José guardava e refletia sobre seus sonhos em Gênesis, capítulo 37, você também deve aprender a registrar e meditar sobre aquilo que recebe durante a noite. Um simples caderno ao lado da cama pode se tornar testemunha das sementes que o Espírito planta em sua mente. Muitas vezes, ao revisitar essas anotações, você perceberá padrões, confirmações e direções que só podem vir de Deus. O significado espiritual dos sonhos também está ligado à sua caminhada diária. Se você ora por respostas, Deus pode usá-los para trazer direção. Se está aflito, Ele pode usar a noite para consolar. Se enfrenta decisões importantes, o Espírito pode revelar a rota certa através de símbolos ou instruções claras. Não se trata de superstição, mas de relacionamento. Um pai falando com seus filhos de forma pessoal e íntima. O livro de Jó, capítulo 33, versículos 14 a 16, afirma que Deus fala de um modo e de outro, mas o homem não percebe. Em sonhos, ele abre os ouvidos e sela a instrução. Essa passagem é a confirmação de que, muitas vezes, estamos deixando escapar mensagens preciosas porque não damos a devida atenção ao que acontece durante a noite. Hoje, o Espírito Santo te chama a enxergar seus sonhos como parte de uma jornada espiritual mais profunda. Eles não são apenas imagens, são instrumentos de revelação. O significado espiritual está em perceber que Deus continua falando, que Ele está atento ao seu clamor e que deseja guiar cada passo da sua vida. Não despreze o que o Espírito mostra enquanto você dorme. Trate esses momentos como encontros sagrados. Pergunte em oração: Senhor, o que o Senhor deseja me revelar com esse sonho? Deixe que o Espírito Santo confirme por meio da palavra e por meio da paz que Ele derrama em seu coração. O significado espiritual dos sonhos na sua vida hoje é a prova de que o céu continua aberto. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você dorme, o Espírito Santo escreve capítulos de direção, consolo e promessa. Se você aprender a ouvir, descobrirá que os sonhos não são apenas passagens noturnas, mas mensagens eternas. O significado espiritual dos sonhos na sua vida. Hoje, os sonhos espirituais não são memórias passageiras, mas mensagens que carregam destino, propósito e instrução. Quando o Espírito Santo se manifesta durante a noite, ele não lança palavras ao vento. Cada detalhe tem um peso. Cada imagem contém um ensinamento. Cada sensação ao despertar carrega uma direção. Entender o significado espiritual dos sonhos é, portanto, aprender a ouvir a voz de Deus em uma linguagem que ultrapassa a lógica humana. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 a 16, está escrito que Deus fala de várias formas, inclusive em sonhos e visões da noite, quando os homens caem em profundo sono. Ele abre os ouvidos, sela instruções e revela caminhos. Esse texto é claro. Os sonhos podem ser usados como escola do Espírito, um ambiente onde o Senhor ensina sem distrações externas. O significado deles vai além de símbolos, pois toca áreas práticas da vida, como decisões, relacionamentos, proteção e até consolo em tempos de dor. Muitos dos que foram visitados por sonhos na Bíblia experimentaram mudanças drásticas em suas trajetórias. José, no Egito, não apenas interpretou os sonhos de outros, mas também viu cumprir-se aquilo que havia recebido ainda jovem. O significado de seus sonhos estava ligado ao governo, à provisão e à preservação de uma nação. Daniel, em Babilônia,
recebeu revelações que apontavam para o futuro da humanidade. Já José, esposo de Maria, entendeu através de um sonho que deveria proteger Jesus e Maria, fugindo para o Egito. Em todos os casos, os sonhos carregavam significado espiritual direto e prático. Na sua vida, esse significado pode aparecer de várias formas. Pode ser um aviso para que você mude de direção em uma decisão importante. Pode ser um consolo diante de uma perda, lembrando que Deus está presente. Pode ser a confirmação de um chamado, encorajando a seguir em frente quando a dúvida ameaça paralisar. Pode até ser um alerta para vigiar mais em oração, preparando o coração contra ataques ou tentações. O Espírito Santo não se contradiz. O significado espiritual dos sonhos sempre estará em harmonia com a palavra de Deus. Nunca será algo que te afaste de Cristo ou que contradiga os princípios eternos. Pelo contrário, cada sonho vindo do Espírito edifica, fortalece e gera crescimento. É por isso que, ao acordar de um sonho marcante, a primeira atitude deve ser buscar a presença de Deus em oração, pedindo discernimento. Anotar esses sonhos e orar sobre eles é uma prática fundamental. Muitas vezes, o Espírito Santo vai confirmar o significado ao longo dos dias, em passagens bíblicas, em mensagens pregadas, ou até em novos sonhos que se conectam ao anterior. Quando você trata esses momentos com reverência, demonstra ao céu que valoriza a forma como Deus escolhe se comunicar. O significado espiritual dos sonhos na sua vida, hoje, é uma lembrança de que Deus continua ativo, atento e presente. Ele não se cala. Ele fala até quando você descansa. Cabe a você abrir os ouvidos espirituais, valorizar as instruções recebidas e se posicionar em fé. Cada sonho pode ser uma semente que o Espírito planta para transformar sua jornada. É aqui que eu faço um convite. Não apenas ouça esta mensagem, mas pratique. Reserve momentos no seu dia para silenciar, abrir o coração e permitir que o Espírito Santo fale. Você perceberá que ele já está sussurrando, só espera que você se disponha a ouvir. E se essa palavra tocou a sua vida, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas encontrem paz e esperança no sussurro de Deus. Quando os sonhos revelam a voz de Deus, tudo o que você ouviu até aqui revela uma verdade poderosa. Os sonhos não são apenas fruto da mente, mas podem ser canais sagrados em que o Espírito Santo fala diretamente ao coração. A noite, que para muitos é apenas tempo de descanso, pode ser o altar onde o céu decide se manifestar, trazendo direção, consolo e respostas que mudam destinos. Quando aprendemos a discernir a voz de Deus nos sonhos, descobrimos que o silêncio da noite pode carregar a revelação mais profunda da nossa vida. A Bíblia está repleta de testemunhos que mostram como um simples sonho transformou histórias inteiras. José, ainda jovem, recebeu a promessa de que governaria e viu o cumprimento no tempo certo. Daniel revelou mistérios que nenhum sábio da terra conseguiu interpretar. José, esposo de Maria, foi guiado em momentos cruciais para proteger Jesus. Em cada caso, os sonhos foram mais do que imagens, foram a voz de Deus moldando caminhos. Hoje, essa mesma voz continua ativa. O Espírito Santo não mudou. Ele ainda fala, ainda consola, ainda revela. Talvez seus sonhos tenham sido ignorados até aqui, tratados como meras coincidências, mas a partir deste momento, você sabe que eles podem ser cartas divinas, escritas durante o sono. O Espírito Santo deseja usar até mesmo as horas da noite para confirmar promessas, responder orações e fortalecer sua fé. O silêncio que parecia apenas descanso, agora se revela como oportunidade de encontro com o Eterno. O que você precisa fazer é se abrir, orar antes de dormir, pedir ao Espírito Santo que fale e, ao despertar, buscar entendimento em oração e na palavra. Não despreze os detalhes, não subestime os sinais, não ignore o que o céu está tentando comunicar. A conclusão é simples e ao mesmo tempo profunda. Deus fala. Ele fala de dia, ele fala de noite, ele fala em sonhos e visões. E quando o Espírito Santo se manifesta, até o sono se torna profético. Seus sonhos podem ser a resposta que você esperava, a direção que você buscava ou o consolo que sua alma necessitava. Receba essa verdade em seu coração. Os sonhos revelam a voz de Deus.
Que a partir de hoje, você viva com a expectativa de que até mesmo ao fechar os olhos, o céu pode estar abrindo janelas de revelação sobre a sua vida. O Espírito Santo deseja falar, e você está sendo chamado a ouvir,